tudo! Para tudo! Para tudo! Para tudo! Para tudo! Não vai dar nem tempo de respirar hoje de tanto babado que eu tenho pra contar. Para tudo! Eu sou a drag Cassandra Caqui, a Cacá pros íntimos! Mona, você é maluca? Com todo respeito. Não, se você vê o vídeo, é com todo respeito mesmo. Mona, você tem algum problema? Sim, gente, isso está acontecendo. Hoje eu vim aqui de Cassandra Caqui porque eu vou responder a pergunta: o que aconteceu com a drag cabeça flutuante Cassandra Caqui, a Cacá pros íntimos? E antes da gente começar o vídeo, você já deixa o seu like aqui, tá? Se inscreve neste canal. Nossa, vou pôr a Lorelai, calma que é a Cassandra Caqui. Se inscreve nesse canal e deixa um comentário. E ó, não esquece de hypar o vídeo, hein? Ai, que palhaçada, gente, pelo amor de Deus. Deixem o like e se inscrevam no canal, porque vocês já sabem, né? Se tem babado, tem Cassandra Caqui. Cassandra, Nath, Natine, Natchê, Lohane, Savik de Albuquerque, Pumpkin Delatouche, Tuane Debolda, mais conhecida como Danusa Daisy Madeline Leona, Mericibele Lebolda Legaz Parry, a drag jamais falada, a drag jamais igualada, conhecidíssima como a Noite de Paris, poderosíssima como a espada de um samurai, a que é apertada com uma bacia, enxuta com uma melancia e que tem 2 fiozinhos, um zoiudinho e um barrigudinho, e que casou com o dono da Parmalat e virou mamífera, só mama, e pertence à família imperial brasileira de Orleans, Bragança, penetração difícil. Caqui, também conhecida como Cassandra Caqui, é a dona do canal Babado das Blogueiras e muito conhecida por fazer muito kkk e muito kikiki internet afora. Só que muita gente se pergunta: o que aconteceu com Cassandra Caqui? Porque ela vinha numa crescente, produzindo vídeos babadeiríssimos e cacauzando muito, e de repente ela sumiu. Desumano. Então, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre isso e temos que começar do começo. O primeiro vídeo da drag cabeça flutuante Cassandra Caqui foi um vídeo sobre o cancelamento da Karen Bacchini. Só que esse vídeo foi apagado e o primeiro vídeo disponível no canal Babado das Blogueiras é um vídeo falando sobre um possível cancelamento da 4ª temporada de Corrida das Blogueiras por causa do cancelamento da Karen Bacchini. O Diva Depressão apareceu, Mona! Rolou aí uns stories pra falar sobre o caso da Karen Bacchini, mas principalmente sobre Corrida das Blogueiras. Então, desde a criação do canal Babado das Blogueiras, o conteúdo da Cassandra Caqui meio que permeou ali falar desse universo, Diva Depressão, as tretas que estavam acontecendo ali na Dia TV e de pessoas adjacentes ao Corrida das Blogueiras. E ela até tentou diversificar o conteúdo dela, tá? Tentou falar da GK, tentou falar da família Pôncio, tentou falar da Gabi Brandt, tentou falar até do Tirulipa, gente. Só que os vídeos que tinha alguma projeção eram mesmo os vídeos que ela falava sobre a bolha da Dia TV. Só que a Cassandra Caqui já tentou várias coisas, gente. Ela já tentou emplacar 2 realities, o Big Babado Brasil e o Esquisos da Casa, aí zoeiras, né, com os realities da TV Globo. Para tudo! Que está começando o reality show mais babadeiro que você já viu. É o Big Babado Brasil. Para tudo! Está no ar o primeiro episódio do reality show musical mais surtado do Brasil, o Esquisos da Casa. E esses realities eram bem simples, tá? Ela pegava essas pessoas que apareciam nos vídeos dela, Diva Depressão, Drag Box, Ismael, fazia bonequinhos de IA igual a cabeça flutuante dela e fazia umas palhaçadas ali, gente. Mas flopou amargamente. E o Big Babado Brasil, inclusive, teve um único episódio. O Esquisos da Casa até teve uma temporada inteira. E o Esquisos da Casa era um reality musical, em que ela colocava as cabecinhas de ar pra ficar cantando a mesma música
de IA, gente, sério. Ela se inscreveu no Corrida das Blogueiras 5, gente, sim. E o Diva Depressão até comentou no vídeo, tá? Tudo! Eu tenho um segredo pra contar pra vocês sobre os meninos do Diva Depressão. É um kkk e kikiki que vai mudar pra sempre a história das blogueiras no Brasil e no mundo. A verdade, gente, é que eles são reptilianos. É, Mona, a própria Márcia Sensitiva me contou. Eles estão no poder do mundo. E é exatamente essa a razão porque eu mereço estar na 5ª temporada da Corrida das Blogueiras. Eu preciso impedir o plano que o Edu e o filho Diva Depressão, juntamente com o Rafa Dias, têm de transformar mais blogueiras em répteis. Mas vocês podem estar se perguntando, como é que eu vou entrar pra 5ª temporada depois de ter revelado o segredo deles? Gente, eu aprendi com a Márcia Sensitiva que quando você usa as palavras kkk e kikiki, você pode reprogramar os reptilianos para entenderem tudo da forma que você precisa. kkk e kikiki. Um surto, inclusive, essa inscrição, pelo amor de Deus. Ai, um surto! E quem acompanhava o canal Babado das Blogueiras sabe que a Cassandra Caqui sempre gostou muito de música e sempre aparecia cantando. E ela tentou também emplacar um cover aí, na verdade uma paródia de Máscara da Pitty. Gente, era o Hoje Eu Vou Expor Você. Chegou a hora, Mona, hoje eu vou expor você. Que faz a Xuca, no banho, vou expor você. Só que, mesmo aí com esta fórmula de conteúdo, falando sobre várias coisas e também focando aí na bolha Dia TV, né, porque era o que dava view, a Cassandra Caqui sempre sumia e voltava. E isso aconteceu várias vezes durante a história do canal dela. A primeira vez que a Cassandra sumiu e voltou foi ali por volta de janeiro de 2023. E em fevereiro, ela voltou revelando que alguém tentou calar ela. O problema é que aconteceram duas coisas muito impactantes nos últimos dias. A primeira delas foi na sexta-feira passada, dia 3 de fevereiro, quando euzinha fui pega de surpresa com uma mensagem no Instagram de uma pessoa que se dizia advogada de alguém que eu já falei aqui no meu canal. Não vou ficar aqui enrolando, não. Eu fui ameaçada de processo e até de fechar o meu canal se eu continuasse falando dessa pessoinha. E não foi uma mensagem simpática, não, gente. Foi uma mensagem bem afrontosa, alegando que o que eu estava fazendo era difamação e que eu poderia ter que responder pelos meus crimes na justiça. Oh my God! Eu fiquei passada, né, gente? Daí eu decidi procurar uma assessoria jurídica pra me aconselhar nesse caso. E pasmem, depois de eu ter dito pra essa pessoa advogada que tava me ameaçando, né, que eu não iria me calar porque não tinha nenhuma difamação no que eu estava publicando, o meu computador pifou no dia seguinte. É, Mona, parou de funcionar assim do nada, sabe? Tela azul. Nesse vídeo, inclusive, ela dá a entender que já tinha experiência com o YouTube antes de criar o canal Cabeça Flutuante, hein? Ó, eu não tenho dedo pra fazer esse vídeo, mas eu tô de olho aberto. Eu sei porque vocês acham o quê? Que eu comecei agora? Deixa abaixo, Mona. A segunda vez que ela desapareceu e voltou foi em junho de 2023. E ela voltou meio que numa vibe de mudar de era, lhe dar novos ares pro canal. Uma coisa bem que a Ismael fazia, né? A Ismael sempre fez isso no canal da drag. A Cassandra, inclusive, andou aparecendo careca, gente. Sim, com um bonequinho de A careca, sem cabelo. Gente, um surto. Até que ela desapareceu e voltou anunciando aí uma nova era. E aí com uma historinha, gente, um teatrinho, tinha uns bonequinhos de A. Aí um bonequinho de A era a Ismael e ela era o demônio, assim. Aí tava tentando levar a Cassandra pro mau caminho. Enquanto tinha um bonequinho que era um padrão, que tava tentando convencer a Cassandra a fazer coisas do bem, sabe? Um surto, gente, um surto muito surtado. Anteriormente, Kaká está ficando surtada. Nossa, deleta esse canal, sua doida. Kaká tá precisando se internar. Amada, cadê seu cabelo? Clínica de reabilitação para fofoquitas malvadas. Gente, o que tá acontecendo? Onde é que eu tô? Ai, eu me sinto tão estranha. Parece até que me deram alguma coisa. Para tudo, Mona.
Você está em uma clínica de reabilitação para fofoquitas malvadas. Isso? Eu tô ficando doida ou tem alguém falando aqui comigo? É que você está sob efeitos de fofoquitas intensas. Mas calma, que eu vim aqui pra te salvar. Eu sempre ajudo os criadores de conteúdo. Nossa, eu tô choquita. Eu só me lembro de ter tido umas crises de ansiedade, não tá conseguindo dar conta do meu canal sozinha, mas... Fica tranquila, a resposta é simples. Você precisa entrar em uma nova era. Seja mais tranquila, mais fofa, mais zen e deixa de dar a sua opinião pra evitar o estresse, sabe? Uma nova era? Ih, eu acho que eu já vi isso antes, hein? Se banca, Mona. Que nova era o quê? Você precisa desistir logo desse canal. Ninguém liga pra você. Você é uma fracassada. E, por fim, a última vez que ela voltou depois de ter sumido foi em 2024, em que ela voltou aí perto do começo do movimento sobre Corrida das Blogueiras 6, galera. E nesse vídeo de volta ela ainda tentou emplacar um filho, gente, sim. Ela fez um filho de inteligência artificial que apareceu em um único vídeo. Nunca mais foi lembrado, gente, nunca mais. Ela tentou fazer uma coisa tipo Shai da blogueirinha, só que nunca mais, gente. Um surto, gente, um surto. Tudo! Ai, que saudade que eu tava dos meus café-amores. Eu sei, gente, eu sei. Eu estava sumidíssima do canal. E pasmem, teve gente achando que eu tava mortinha. Outros pensaram que eu estava sendo mantida presa no cativeiro do Diva Depressão. Mas a verdade é só uma. Eu tive muito medo de contar isso aqui no canal, porque eu não sabia como vocês iam reagir. Mas eu estou pronta pra finalmente revelar que eu não estou mais sozinha nesse mundo. Mona, estão preparados pro que eu vou contar? O vídeo de hoje é pra anunciar que eu estou de volta e tem babado vindo aí. Começando pelo fato de que euzinha aqui estava grávida. E por isso que eu tive que me ausentar nos últimos meses. Agora sou eu e o meu filhinho. Oh my god, eu nem acredito que estou falando isso em voz alta. Mas calma que não acabou não. Como se não bastasse isso, eu também fui abandonada. Mona, o pai da criança, aliás o genitor, porque nem pai a gente pode chamar, é alguém que vocês conhecem muito bem. Ele me deixou durante a gravidez, aqueles mundos. Eu fui iludida, ludibriada, tudo isso me afetou tanto que eu não consegui mais criar nenhum vídeo. A prioridade total foi para o meu pequeno. Não, e eu ainda tive que lidar com o fato de que o meu filho tem pernas e braços e eu apenas uma cabeça. Foram tempos difíceis, mas chega de lamentações. Eu quero apresentar ele pra vocês. Estão preparados? O Caquite é a coisa mais linda desse mundo. Não é Caquito nem Caquita, é Caquite, tá? Deixa que mais pra frente ele decide como vai se chamar. Eu estou pronta pra finalmente apresentar ele pra vocês. Chegou a hora então, com vocês. Ai, que emoção! Caquite! Anda, filho, aparece, Mona! Ai, mãe, calma. Eu tava fuxicando o Instagram daquela ex-participante do Corrida das Blogueiras que deletou todo mundo, sabe? Shhh, cala a boca, criatura, não entrega o babado ainda. Você sabe que eu não consigo guardar segredo, né? Tá vendo, gente? Eu não é a minha cara. Gente, isso era basicamente o app que ela usava pra fazer a cabeça dela, lançando uma funcionalidade nova de ter uma criança, fazer uma IA de criança e ela tentando aproveitar pra fazer alguma coisa no canal. Gente, basicamente era isso. E uma coisa importante é que todas as vezes que a Cassandra desaparece e retorna, ela sempre volta falando que vai barbarizar, que vai voltar mais ácida que nunca, e no final ela nunca sustenta, tá, gente? Só que dessa última vez que ela voltou com essa criança, inclusive, que foi esquecida no lixão da mãe Lucinda, ela ficou ativa durante toda a exibição do Corrida das Blogueiras 6. E é aí que a gente entra no próximo ponto da nossa história. O Corrida das Blogueiras Nova Chance. Durante a Corrida das Blogueiras Nova Chance, a Cassandra Caqui estava muito ativa e ela fez vários vídeos sobre fofocas e tretas que estavam acontecendo com os participantes do reality, outros participantes da Adia TV e também conteúdo sobre Corrida das Blogueiras Nova Chance. Durante esse período, ela estava totalmente focada em criar conteúdo aí pro YouTube e os vídeos dela pegavam uma média ali de 40 mil views, uns pegavam mais, outros pegavam menos, e ela finalmente estava fazendo barulho na internet, e um barulho significativo aí durante essa época do Corrida das Blogueiras 6. E ela até começou a competir
com outros canais aí que faziam um conteúdo similar, tá? E sim, eu tô falando da treta dela com a Júlia Mattoso. Eu não vou me adentrar muito aqui nessa treta, porque ela não é tão relevante assim pro ponto final da história. Só que eu já fiz vários vídeos sobre isso aqui no canal. Então se você tiver curiosidade pra entender por que a Júlia Mattoso brigou com a Cassandra Caqui do Babado das Blogueiras, vocês voltam aí nesses vídeos, a thumb vai estar aparecendo aí pra vocês. E né, saibam tudinho o que rolou. E o Corrida das Blogueiras 6 foi um ponto importante pra gente entender o que aconteceu com Cassandra Caqui, porque foi o início do fim, gente. Uma das coisas mais importantes aí nessa era pré-estreia do Corrida das Blogueiras eram as listas de quem ia participar do reality. Muito se especulava sobre quem iria entrar, quais iam ser os personagens aí do universo Corrida das Blogueiras que iam retornar, e vários canais fizeram listas de possíveis nomes. Eu, inclusive, fiz listas aqui no canal, fiz alguns vídeos sobre isso, de possíveis nomes, e esse conteúdo estava acontecendo até que, em um fatídico dia, a Cassandra Caqui mostrou uma thumb provisória aí do primeiro episódio que mostrava todos os participantes confirmados na temporada Nova Chance do Corrida das Blogueiras. E era verdade, porque ela acertou de fato. Eu fui atrás, investiguei, recebi algumas informações, dicas, né, vamos dizer assim. E agora que são elas? Prestem muito bem atenção no que eu vou falar, tá? Porque eu tive que até que consultar advogados, meus advogados babadeiros tiveram que me orientar pra poder revelar o que eu vou revelar aqui pra vocês. Porque eu tive um sonho, uma fada madrinha assim muito grande apareceu pra mim e me trouxe essas informações. Eu vou mostrar pra vocês na tela, então, os participantes agora. Obviamente que a imagem vai estar distorcida, que eu não sou louca, né, mona? Os meus advogados, então, me orientaram pra mostrar dessa forma. A gente tem, então, os participantes do Corrida Nova Chance. São eles, a Vini Freire, que participou da 2ª temporada, a Sara Vika, da 4ª temporada, a Dakota, que também é da 4ª temporada, o El Silva, que é da 3ª temporada, né, que foi até a minha simpatia, o Ego Oliver, da 2ª temporada, bem babadeiro, a Hillary, da 4ª temporada, Jade Borg, também da 4ª temporada, olha, muita gente da 4ª, Ju Barbosa, da 1ª temporada, a única da 1ª temporada que vai estar aí, Paloma Tamires, da 3ª temporada, também está no Nova Chance, Luna Scarlett, 3ª temporada, também no Nova Chance, e finalmente a Natália Matiz, da 3ª temporada. Fica faltando uma pessoa, que é o Felipe Sadrak, da 5ª temporada. Ele realmente é o único participante que vai estar. Quando chegar o dia 2 de novembro, vocês vão comprovar. E foi aí, meus cacamores, que o kkk, o kikiki e os babados e as confusões deram início. E ela começou um rompante de polêmicas e uma descida até o seu derradeiro fim. Sendo o primeiro passo para isso a briga com o Edu do Diva Depressão. Com Corrida das Blogueiras acontecendo, o Edu e o Fih estavam indo em vários programas, vários podcasts aí pra divulgar o projeto, o que é totalmente normal e totalmente comum quando alguém lança um trabalho novo, aparece em vários canais pra divulgar esse trabalho. Num desses podcasts, o do Márcio Rolim, o Márcio levantou o assunto sobre esses conteúdos de listas e de especulações de nomes e começou a falar sobre ética também. E foi com esse gancho do Márcio que o Edu, então, falou sobre a thumb vazada. Vocês assistem... Olha, eu sou jornalista de portal há muitos anos. Muitos anos. Imagina, a gente recebe coisas no e-mail, no WhatsApp que... sim, imagina as coisas que a gente recebe. Imagina. Quando eu trabalhava no Põe na Roda, 3 da manhã meu celular pitava, era uma coisa absurda. De uma pessoa que eu não podia, entendeu? Obviamente que, por exemplo, quando teve aqui o Drag Race no Brasil, eu sabia exatamente que drag ia entrar em cada dia. Eu sabia cada dia que iam sair. Tudo antecipado. Eu sabia que era a Bruna. Na véspera eu cheguei a Bruna Braga veio no meu podcast, a gente já sabia que era o Júnior Chicó, que era todo mundo. Mas eu tenho uma história, eu tenho uma relação ética com o meu trabalho. Sim. Que então jamais daria em portal nenhum. Como é que vocês enxergam e como é que vocês lidam com as pessoas que fazem listas e que elas têm certeza absoluta que são aquelas pessoas que vão estar aquele ano e ela de repente pode estar estragando um spoiler e tal, um negócio que... Porque eu, particularmente, assim, amigos meus deram listas na internet aí e eles podem ter acertado. Eu não quero nem, não quero nem perguntar. Acertaram ou não quero saber disso. Eu acho escroto. Enquanto jornalista. Como é que vocês lidam? Como é que vocês Amigo, assim, ó, vou ser bem sincero com você, tá? Acho que a Fih também concorda. A gente também fomenta listas de outros realities. Listas. Mas assim, se eu recebo um print na minha DM do reality, eu jamais vou publicar. Foda-se, né, amigo? Entendeu? Eu jamais. Por quê?
acho que você já respondeu, né? A questão da ética. E a gente é um reality independente, que a gente se fode pra caralho pra fazer. Existe toda uma estratégia de marketing. É uma falta de respeito mesmo, eu acho, sabe? E parece que estão me chamando de idiota. Tipo, ó, você fez tudo isso, seu trouxa, e eu consegui mesmo assim. Consegui uma foto, um negócio, um print. Então eu acho que parece que a pessoa tá me chamando de idiota. Porque é isso, né? Você não tá cagando só com o Felipe e o Eduardo. Você tá cagando com uma produção de 200 pessoas. Um diretor que acreditou na gente desde 2018, que também tá botando dinheiro do bolso pra fazer acontecer, porque todo o prejuízo do Corrida 6 é metade de Diva Depressão, metade de Rafa Dias, de GTV. Sei nem quantas marcas, você tá Entendeu? cagando com um monte de Então marca. você tá desrespeitando uma série de profissionais, né? entendeu? E de verdade, óbvio que eu fico pessoalmente chateado, o Fih também fica, mas não é só pela gente. É pela Lorelai, pela Renata, pela blogueira, tava todo mundo. Meu, a gente fez um trabalho. E assim, eu vou de novo, eu encho a boca pra falar, porque as pessoas vão ver. Ficou uma temporada excepcional. Eu acredito. Meu, a gente fez um puta de um trabalho, assim, de cair o queixo, sabe? E aí eu acho que print essas coisas, eu acho isso falta de respeito. Agora eu acho assim, especular nome, que nem o que a Júlia fez da planilha, eu acho isso super legal. Muito legal. Porque é uma curiosidade. Você faz uma teoria. Agora assim, você tem um print. E aí, isso eu acho, o print eu acho um desrespeito. Mas eu embacei o print, não interessa. Não interessa. E pra Cassandra Caqui, isso foi guerra declarada. O fato do Edu ter falado que ela não tinha ética, gente, nossa, teve o mesmo peso de que se o Edu tivesse chutado aquela criança aberração que ela tinha feito com o Iá, gente, sério. Foi esse o nível do surto que a Cassandra Caqui entrou. Então, ela não só se pronunciou, como ela mostrou o print de novo, inclusive. Chamando de idiota. Eu me admiro você, Edu, falando de ética, mas já eu vou falar sobre isso. Porque pra quem não sabe, eu fiz aqui no canal 3 vídeos pra falar sobre os supostos participantes que estariam no Corrida 6. No primeiro vídeo, eu trouxe até aplicativo mostrando quando que a blogueira tinha realmente gravado os stories. Sabe esse aplicativo que dá pra controlar isso? Eu fui a primeira a publicar isso aqui, mas eu não vou entrar nessa picuinha porque dá no mesmo. Quem me acompanha aqui sabe que eu sempre investigo a fundo o que eu recebo. Eu recebi várias dicas de cacamores que me compartilharam as informações e eu trouxe nos primeiros 2 vídeos praticamente a lista completa de quem estaria. Tudo no supostamente. E eu acertei praticamente todo mundo antes mesmo da fonte misteriosa me enviar a lista oficial. E eu quero que a minha cabeça exploda se eu estiver falando mentira. Inclusive, eu até enviei a minha lista pra fonte misteriosa perguntando se estava certa e não obtive resposta a tempo. Então eu publiquei aqui no canal os 2 vídeos, só que depois eu fiz um terceiro vídeo mostrando isso aqui que vocês estão vendo na tela. Uma foto completamente borrada dos participantes. Mas eu peguei na internet a foto de cada um pra poder mostrar aqui pra vocês, né? E mesmo com a foto borrada, eles ficaram supostamente com muita raiva. Mas calma que vocês vão entender que não foi só por causa disso, não. E ela sentiu demais, gente. Ela sentiu demais a alfinetada que o Edu deu nela. E continuou com lenga-lenga de que voltaria mais ácida do que nunca, que não iam calar ela, que ia acabar com a política da boa vizinhança. E o blá 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 de sempre, gente. Tá aí, Edu, agora que você falou, chegou a minha hora de falar. Primeiro, que eu acho o cúmulo você querer falar de ética pra cima de mim, depois de tudo que o Diva Depressão, principalmente você, né, já falou na internet. Então assim, mas já passou, já pediram desculpas pra algumas coisas, porque pra outras não. Eles evoluíram. Evoluíram ou será que ficaram mais filtrados pra não perderem público? De qualquer forma, eu acho engraçado que quando surgiu aquele boato que vocês estavam se separando, eu fui igual uma palhaça lá mandar mensagem direta pra vocês, e adivinhem qual foi a resposta? O que foi que eles falaram pra mim? Eu não vou ficar aqui expondo a conversa, porque aí mesmo que vão ficar querendo dar aula de ética, sendo que depois estavam lá, dando entrevista pra Portal e tudo falando sobre isso. E adivinhem só também vocês o que eles já falaram pra mim sobre comentários que são feitos aqui no canal. Então não me venha dizer que essa raiva toda é só por causa desse print, tá? A gente sabe que o buraco é bem mais embaixo. Eu tenho um contato sim com pessoas de agência, jornalistas e até pessoas que trabalham, ó, diretamente na fonte, tá? Eu não vou expor aqui pra não entregar essas pessoas. Mas depois que eu fiquei sabendo do que já falaram sobre mim nos bastidores, do que pensavam sobre mim, do que eu era, quando eu vi isso daí, a ficha caiu na hora, mona. Porque se eles quisessem realmente resolver, estariam falando por mensagem direta. Assim como falaram outras coisas quando lhes eram convenientes. Porque o direct estava aberto, tá? Eu tô aqui, mona, 2 anos falando sobre corrida, enaltecendo o projeto. Quando a Dia TV foi lançada, eu fiz questão de divulgar. O povo até ficava brincando que eu trabalhava pra eles, né? Agora, só porque eu mostro também as críticas, o outro lado, e não fico puxando do saco, porque eu não tenho rabo preso com ninguém, tá, meus sacamores? Só porque eu mostro tudo que as pessoas estão falando, isso com certeza incomoda. Então não seja inocente, sacamores. E eu vou lembrar aqui quantas vezes for necessário que eu já divulguei até pics de participantes do Corrida quando tava pedindo ajuda. Eu converso com vários ex-corriders, tenho muito carinho por alguns, mas o que me deixa revoltada é saber que todo esse show não tem só a ver com print. Porque é fácil falar de ética, né, na frente das câmeras, mas eu quero ver falar de ética nos bastidores. Aí que eu quero ver onde é que a ética entra. Eu fiz isso porque estavam aí de piadinha, falando que as minhas fontes eram inventadas, então eu quis calar a boca de algumas pessoas. Mas sinceramente nem precisava, né, porque quem é Kakamori aqui, raiz, me conhece, sabe que eu trago aqui a verdade, que eu mostro, que eu investigo, que eu vou a fundo pra poder trazer o babado o quê? Mastigadinho aqui no canal. Então eu nem precisava, mas o que me dá raiva é usar essa narrativa pra mascarar outras coisas que você tá sentindo, outros sentimentos, que tem a ver com o ego, né? E não é o ego aí que tá participando do reality, não. É o ego que tá aí realmente guardado em você. E eu quero avisar também que o show aqui vai continuar. Porque eu sei separar muito bem o que é corrida, o que é Diva Depressão, o que é Edu, o que é Fih. Então agora que eu já falei tudo que eu tinha pra falar, eu quero deixar um recado final pra vocês. Que além de ética, é preciso ter caráter também, tá? E eu, como uma cabeça flutuante que sou, podia vir aqui ficar esculachando as pessoas, botando pra quebrar, humilhando, xingando um monte de gente. Mas eu nunca faltei com respeito a ninguém e nem fiquei diminuindo, falando da aparência das pessoas. Não no nível tóxico e venenoso como uns e outros.
outros. Então, pra mim, agora, acabou a política da boa vizinhança. Entendam bem, meus acabouros. Eu vou continuar trazendo aqui os babados, polêmicas, mostrando os dois lados como sempre, mas se antes a minha língua já era um chicote, agora eu vou falar e mostrar tudo. E vou me divertir com vocês, antes que o barco afunde, porque tem muita coisa. Tem muita coisa nos bastidores que se começar a sair... melhor deixar baixo por enquanto. E quem me acompanha aqui sabe que eu não tô blefando, né? Mas é isso. Uma coisa que me chama muito atenção e que eu reparei pra fazer o roteiro desse vídeo foi que nesse ponto ela tava muito diferente do começo do canal. Era quase como se ela fosse outra pessoa, sabe? A forma dela falar, a entonação da voz dela, o sotaque dela tinha mudado. Então era quase como se fosse outra pessoa que tava ali sobre o manto da Cassandra Caqui do Babado das Blogueiras. Então, com essa guerra declarada ao Diva Depressão, a Cassandra Caqui, na sua escalada de tentar diminuir o projeto e atrelar polêmicas ao nome do Diva Depressão, vazou um áudio do Diva Depressão falando mal da Adam Mitch, um áudio antigo, um áudio velho. E isso foi feito de caso pensado, justamente para enfraquecer o Diva Depressão e o projeto Corrida das Blogueiras, porque ela tava doída que tinham falado que ela não tinha ética. Vazou um áudio do Diva Depressão falando mal da Adam Mitch na época do Corrida das Blogueiras 2. É isso mesmo que vocês ouviram. E a coisa tomou uma proporção tão grande, gente, que o Diva Depressão teve que ir lá no Twitter se pronunciar. E quem fez um comentário? Sim, o Márcio Rolim. A Lorelai não sai de mim, né, gente? Mesmo quando eu sou só uma cabeça flutuante, eu ainda não consigo me desprender da vovozinha. E foi aí, através desse comentário na publicação do Diva Depressão, que o Márcio Rolim também virou um alvo. Percebam que a Cassandra Caqui, nesse momento, estava se virando contra qualquer pessoa que tentasse falar dela, que questionasse o que ela fazia, que fosse contra qualquer coisa que ela fez. Ela também teve uma treta comigo nesse período aí, porque ela vazou números do grupo do meu WhatsApp. Ela teve a treta com a Júlia Matos também, que eu mencionei. Então ela tava nesse rompante de usar esse novo poder que o canal dela tinha de ter visibilidade para difamar e para tentar atingir qualquer pessoa que fosse contra ela. E claro, sobrou pro Márcio Rolim depois do comentário que ele fez lá no tweet do Diva Depressão. Nessa última vez que o canal tava ativo, inclusive, ela tava mais perigosa, sabe? Como se agora que ela tinha números, informações e finalmente tinha atenção, ela tivesse usando esse poder para aterrorizar as pessoas mesmo, agora que ela podia. Então a Cassandra tava só esperando uma oportunidade para se virar contra o Márcio Rolim. E com essa situação do áudio vazado, a Cassandra teve então uma oportunidade para falar do Márcio e ela agarrou. Mas pra finalizar esse assunto com chave de ouro, eu quero falar de uma pessoa aqui que eu tava assim, engasgada pra falar, desde que ela compartilhou um conteúdo meu sem dar crédito, sabe? Ei, quarentona querida, você que vivia chorando nos stories, falando que seu conteúdo era compartilhado pelos grandes portais de notícia e não dava os créditos pra você. Mas enfim, isso são águas passadas, tá? Acontece que essa Mona é conhecida por quê? Por lamber todas as partes íntimas do corpo do Diva Depressão e de todo mundo da Dia TV. Só que ela tem um diferencial, tá? Ela conseguiu um feito único, porque ela consegue também lamber e puxar o saco da Smail e não ser ignorada pelo Diva. Mas isso é um assunto para outro vídeo, porque essa Mona foi e comentou isso lá no pronunciamento do Diva Depressão. A Caqui achando que ia fazer um grande mousse. Ai, Mona, eu acho que você que achou que ia fazer um grande mousse com esse comentário. E fez, viu? Fez um mousse de... Porque as pessoas responderam ela, viu? A Cassandra pode até ter os erros dela. Isso aí é fan-hate. Mas se tem uma coisa que ela não é, é falsa igual você. Melhore, mana. Vive de bajulação pra tentar uma sobrinha. Além disso, uma outra situação havia acontecido lá no Twitter envolvendo o Márcio, em que ele havia entrado numa discussão com uma menina que tinha um canal recém-criado, que era a Kika Jaíba. Mas isso é um ponto importante pra essa história, porque foi justamente isso que a Cassandra Caqui tentou utilizar pra tentar minar a credibilidade do Márcio Rolim na internet. E aí agora que veio um grande mousse, porque a Bicorentona vive fazendo conteúdo de militância, né? Defendendo a nossa comunidade, só que na primeira oportunidade, olha só o tipo de comentário que ela faz. Claro, você que é blogueiro, né? Se manca, viado. A Bicorentona foi até o canal dessa pessoa, né, que respondeu ela, tirou um print e tentou humilhar ela por conta das visualizações. Só que pior ainda, chamou ela no masculino de blogueiro e de viado, mesmo ela sendo uma mulher trans. Então eu te pergunto, Mona, que militantes são esses? Me explica? Fala
Fala pra mim que tipo de militância barata é essa? Ai, Cacá, mas ele não deve ter visto que ela era uma mulher trans. Ah, não! Ele se deu ao trabalho de entrar no canal dela, mas não viu que era uma mulher trans? Então vem cá agora me explicar isso aqui. Por que quando essa pessoa respondeu pra Bicorentona que ela tinha escrito algo transfóbico, a Bicorentona respondeu assim, me processa? E por que depois apagou tudo? Será que não aguentou a pressão? Ou será que ele é mais um dos militantes por engajamento? É tudo na frente das câmeras, mas por trás, eu tenho mais uma coisa pra falar também. Ele adora ficar falando de engajamento, né? Já perceberam isso? E uma vez, um ex-participante do Corrida das Blogueiras deixou de seguir a Bicorentona, e aí ela me escreveu dizendo que queria que essa pessoa fosse pra aquele lugar, que era uma flopada, que tinha mais números no canal do que ela. Aí eu te pergunto, pra quê, Mona? Pra que tudo isso? Bicorentona, querida, vem cá. O meu canal tem menos inscritos que o seu, mas os meus vídeos têm alcançado mais engajamento que todos os seus. E daí? Você acha que eu me acho melhor do que você por conta disso? Eu me acho melhor do que você porque eu tenho caráter. Porque você deixou de me seguir desde que o Diva Depressão deu entrevista pra você antes do Corrida começar. Lembra, Mona? E aí o Edu falou sobre o vazamento dos participantes. Sabe o que ninguém sabe é que nesse mesmo dia, horas antes da entrevista, eu enviei uma lista de perguntinhas pra Bicorentona fazer pro Diva Depressão. Dá pra ser desse. Imagina a cara do Edu sabendo que tava respondendo as perguntinhas feitas por mim. Porque a Bicorentona usou algumas perguntas, tá? Se quiser eu posso provar aqui. Ela que não se atreva a fazer a louca. Então assim, bicha, eu te desejo muito engajamento, de verdade. Porque pelo visto, isso é a única coisa que importa pra você. Mas tadinha, viu? Porque engajamento, ó, sobe e desce, muda toda hora. Mas o caráter, esse não tem como esconder, né? E nem mascarar. Uma hora a internet mostra, tá? Melhore, bicha. Feliz 2025. E com tudo isso, gente, ela deixou claro que ela tava com o ego ferido sim, como vocês podem ver. E aí entra o contra-ataque do Márcio Rolim, o herói que a gente precisava, mas ninguém sabia. Além dele ter feito um vídeo respondendo a Kiara, né, em que ele deixa bem claro o que ele acha sobre a Cassandra Caqui nesse vídeo. Ele ali deixa claro que achava a Cassandra uma figura escusa, que beirava a ser criminosa. Quarta-feira, gente, dia 15, vazaram aí um áudio sobre o Diva Depressão tá falando mal da Adam. E aí o Diva Depressão foi se pronunciar. Esse tweet apareceu na minha timeline. E aí, gente, o queridão foi lá simplesmente fazer correndo lá o comentário dele atacando a pessoa. A Caqui achando que ia fazer um grande mousse, ha. Até o momento ninguém tava falando quem era, e ele foi lá pelos momentinhos de fama dele, e ele colocou, e foi isso que eu vi. Kiara, vamos lá. Eu nem trabalho por momentinhos de fama. Eu faço conteúdo há 6 anos, de maneira sólida, profissional, de alta performance, pra eu viver. O dinheiro que eu ganho na internet não é pouco, não vou ser hipócrita, é pra pagar contas, a parcela do meu apartamento, é pra eu viajar, ajudar os meus pais, pra ter uma velhice digna ao lado do meu marido. Não tem nada a ver com fama. O comentário foi sobre a Cassandra Caqui, que é uma blogueira que vive de fofocas na internet. Não tem muita relevância, a gente não vai dar palco pra doido aqui. E sim, eu nem deveria ter feito esse comentário. Eu já estava de bode com a postura dela em relação a ficar expondo pessoas e tentando criar conflitos a troco de like, a troco de nada, mas eu fui lá e comentei. Não deveria. Mas por que, Kiara, eu comentei? Porque a chateação dela surgiu a partir de uma entrevista que os meninos do Diva Depressão deram pra mim no meu podcast. E não, Kiara, eles não são meus amigos, eles são meus colegas e sempre atendem aos meus pedidos para fazer conteúdo no meu canal através de assessoria, ou seja, trabalho, divulgação do reality, pauta de jornalismo, e é isso. Nós não somos íntimos, mas eu os amo muito e eles sempre me convidam para os eventos relacionados ao reality. Então, essa é a nossa relação. Converso com algumas pessoas aí dessa bolha, inclusive alguns famosos aí que me mandam algumas informações, me falaram o seguinte, que o Márcio e a Cassandra Caqui eram próximos. E aí me veio aí na cabeça essa informação e na hora a primeira coisa que eu fiz foi responder ele da seguinte forma: a Cassandra pode até ter os erros dela, mas se tem uma coisa que ela não é falsa, igual você. Melhore, mana. Vive de bajulação pra tentar uma sobrinha. Kiara, o que eu vou te dizer agora vai doer bastante, mas é um choque que você precisa tomar, tá? Você não tem contato com famosos. Ainda que você converse com algum blogueirinho X ou Y por DM, isso não é um contato com uma pessoa famosa que te conta coisas. Famosa é a Ivete Sangalo, é a Janja, é o William Bonner, é o Léo Dias. E essas subcelebridades que você acredita ter contato não tem informação nenhuma pra te dar. Primeiro porque alguém daria que tipo de informação pra Kiara Cajaíba? Segundo que opinião, ódio, julgamento e fofoca não são informações, são falas sem fundamento em sua maioria. Sobre o seu comentário, você me atacou deliberadamente, sem me conhecer, Kiara. Você me chamou de bajulador, sem saber o que eu faço da vida, da minha trajetória, das minhas conquistas. Você me chamou de falso. De onde você tirou essa ideia de que eu sou falso? De onde você tirou essa ideia de que eu bajulo pessoas? Das informações que as pessoas que passaram das pessoas que passaram pra Kiara, mulher, eu nunca fui próximo da Cassandra Caqui. Eu contribuí com ela por DM para alguns conteúdos e quando eu percebi que os seus conteúdos eram maliciosos e alguns eram até criminosos, eu parei, eu me afastei. Mas a Kiara acredita que eu era próximo da Cassandra Caqui, acha que eu sou falso por ter criticado a bonita. Kiara, eu tenho o direito de criticar quem eu achar que eu devo, sendo essa pessoa minha amiga ou não. A sua fala sim configura calúnia e difamação. Isso é crime, especialmente por incitar ódio contra mim. E foi deliberadamente feito a fim de me xingar. Ódio pelo ódio. Mas não me acuse de tê-la atacado, porque você me atacou deliberadamente. Eu estava falando de outra pessoa com outra pessoa e você foi lá tomar as dores de uma figura pérfida, escusa, baixa, que não vai contribuir em nada pra sua vida, nada, Kiara. Eu só revidei da maneira errada, claro. Foi uma maneira de aliviar a raiva que eu tava passando de gente me associando a essa criatura a quem eu jamais fui amigo. Kiara, os seus informantes famosos estão completamente equivocados. E você também. Ele ainda foi no Twitter e deu um fatality que acabou com a Cassandra Caqui, gente. O Márcio começa.
Resposta a babado das blogueiras, a Cassandra Caqui. Há meses que você estava esperando uma oportunidade para me difamar e caluniar, o que é crime, caso não saiba. Desde o dia em que o Diva Depressão foi ao meu podcast e falamos sobre a sua ética distorcida em seu conteúdo raso. Dissemos que quem trabalha com conteúdo e hard news tem que ter ética ao divulgar coisas com data e hora para sair, em especial quando envolve o trabalho de colegas. Não é o seu caso, porque você não tem colegas. Caramba. E falamos sobre a foto divulgada por você, sem citar seu nome. Pra quem não sabe, hard news, que o Márcio Rolim tá citando aí, é um termo jornalístico pra se referir a notícias que são sérias, que são importantes pra um grupo de pessoas. Pensem que o Jornal Nacional trabalha majoritariamente como hard news, e que elas têm um prazo de validade muito rápido também. Geralmente são sobre eventos que têm data e hora pra sair, são sobre coisas que vão acontecer, e geralmente quem dá um furo sobre isso tem uma vantagem ali nessa parte de dar notícias, porque ela tá tendo acesso a uma informação muito rápida que outros veículos não têm. Hard news é isso, tá? O Márcio continua. Você passou semanas repetindo a frase, no caso que ela não tinha ética, a fim de me alfinetar. E eu sabia que cedo ou tarde a sua necessidade de difamar pessoas não tardaria, vinda com todo o seu nível de baixaria e má fé, destilando seu veneno que diz mais sobre você que sobre seus alvos preferidos. Fato 1. No post do Diva Depressão sobre áudio vazado que você publicou, eu comentei que você quis fazer um mousse e se deu mal. Você guardou cada fato para juntar com este recente ocorrido neste repost do Rodrigo. Uma garota trans com um perfil sem nenhuma identificação óbvia veio me dar um hate e eu respondi. Mas eu respondi sem verificar sua identidade, o que não é regra e fatalmente vai acontecer. E sim, obviamente que ela me acusou de transfobia. Eu a chamei de viado, como podem ver no print. Alguém me acusou de transfóbico e eu, no calor da raiva de estar sendo acusado de algo que pra mim não fiz, respondi, me processa. Esse é o último fato até o seu vídeo escuso. Agora vamos lá, querido. Você faz a ameaçinha de divulgar conversas privadas que tivemos no passado. Uma delas é sobre uma certa blogueira que me deu um follow e eu falei que queria que ela se lá porque eu não fiz nada pra ela. É a Eli Olive, outra que não tem um dia de paz, coitada. Pronto, essa você não tem mais. Gente, eu vou explicar pra vocês o que aconteceu aqui. O meio jornalístico, principalmente esse meio aí de fofocas, de furo, de notícias, ele trabalha na base de uma palavra, e essa palavra é a chantagem. Dito e claro, é esse o nome do que fazem, chantagem. Qual que é a definição de chantagem? Vamos ver aqui. Atitude ou dito com segundas intenções, que o objetivo é atingir alguém afetiva e ou emocionalmente para alcançar o que se deseja. E a definição que a gente tá pegando é justamente essa. Quando alguém vira e fala, eu sei coisa sobre você, hein? Se você não fizer o que eu quero, eu vou falar. Eu vou soltar. E isso, de acordo com essa definição aqui do dicionário Aurélio, é uma chantagem. Só que, como você desarma um chantagista? Revelando. Revelando aquilo que ele te ameaça. Revelando a informação que ele diz ter contra você. E foi exatamente o que o Márcio Rolim fez aqui. Então, a Cassandra ficava falando, ai, porque eu tenho notícia de uma blogueira aí que você falou mal e eu vou soltar. E aí o Márcio Rolim foi mais rápido e fez isso primeiro, falando, é Eli Olive. Pronto, essa você não tem mais. Você diz, imagina se o Diva soubesse que fez perguntas que eu enviei por DM a você no podcast para eles. Quando eles chegaram no estúdio, a primeira coisa que falei foi, amigos, a Kaki mandou uma lista de perguntas e algumas jamais farei. Pronto, essa você também não tem mais. Tem algo mais? Solta! Porém, a parte que nos é fundamental é a parte que o Márcio revela saber a identidade da drag Cassandra Caqui. Agora vamos a umas coisinhas. Eu sei a sua identidade, meu Deus, eu tô lembrado. Eu sei a sua identidade, endereço, cidade, tudo, absolutamente tudo, há bastante tempo, desde março de 2024. Não vou te processar, fica tranks. Nossa, o Márcio é muito paulista, meu Deus. Eu não preciso de dinheiro de mendiga. Obrigada pelo toque, Lucinda. A coisa que eu mais prezo na vida é conselho de mendigo. Nem vou revelar sua cara. Meu conteúdo não tem essa editoria. Eu não dependo de vagabundos desempregados mandando fofocas inúteis na minha DM pra fazer conteúdo. Ai. Barraco! Ai, quebra! Todo mundo fica quebrado. Eu desativava por uns dias, tá? Não me interessam seu engajamento e números. Meu trabalho é outro. É ao lado dos meus, dos que querem voz. Eu fiz 60 episódios de entrevistas com LGBTs notáveis, mulheres, homens, trans, travestis, pretos, pessoa com deficiência. E todos tiveram um espaço que eu luto para conquistar através dos meus privilégios. E dividir com eles para que minimamente as coisas se tornem igualitárias e justas. Esse é meu corre nas redes. Nossa, tô todo arrepiado, gente, meu Deus. Esse é o meu trabalho, que com ele eu ganho dinheiro, pago as contas, realizo planos e ainda vivo a plenitude de poder fazer tudo isso atuando ao lado dos meus. Sobre as acusações baixas de lamber e puxar saco de fulano ou beltrano, essa eu gosto, porque só reflete a sua inveja de não ter amigos, colegas de trabalho. Mas esse problema é seu. Não tire meu nome da sua boca. O meu, o do Ismael, o do Edu, Fi e outros, porque a gente sabe que se você tirar, vai passar fome. Eu tô igual o Diego do BBB, gente, tô rindo de nervoso, calma. E a gente vai continuar dando migalhas para que isso não aconteça. Fique em paz. Meu Deus, gente. E aí ele encerra dizendo, a menina transa que eu chamei de viado, perdão, eu errei ao não checar sua bio. Na próxima vez que você vier me dar um hate por causa de fanbase de fofoqueiro flopado de internet, eu vou te esculachar no feminino lindamente, pode ficar tranquila. E foi assim, galera, que a última pá de terra foi jogada no defunto Puterfrato que um dia foi uma cabeça flutuante. Morreu! Então, depois desse fatality do Márcio, essa foi a última vez que a drag Cassandra Caqui
foi vista. O último vídeo publicado no canal Babado das Blogueiras é do dia 23 de janeiro e esse fatality aí do Márcio Rolim foi no dia 24 de janeiro de 2025. E esse último vídeo foi da Cassandra comentando sobre aquele boato de que o Carlinhos Maia ia patrocinar a Corrida das Blogueiras e tal. Tudo! O vídeo de hoje tá cheio de babados, polêmicas e confusão. Carlinhos Maia vai patrocinar o Corrida das Blogueiras? Que história é essa, Moana? Então, só para os meninos saberem aqui, tá? Que se precisar, tem marcas no rancho, tem meu apoio. Eu entendo que muitos de vocês sentem saudade do kkk, do kikiki, do babado, da confusão, dos vídeos aí do canal do Babado das Blogueiras, da Cassandra Caqui. Só que a verdade é que nessa última experiência do canal, o conteúdo da Cassandra teve uma guinada perversa, sombria, que beirava o criminoso, se não sendo criminoso de fato. E a energia desses conteúdos dela era uma energia baixa, pesada, sabe? Muita gente, inclusive, acha que esse sumiço da Cassandra Caqui foi por causa do fim do Corrida das Blogueiras, só que eu discordo, porque quando o Corrida já tinha acabado, a Cassandra ainda publicou vários outros vídeos, falando não só sobre o universo Dia TV, como também sobre o Corrida das Blogueiras e coisas que estavam rolando depois que o reality acabou. Pra mim, o sumiço da Babado das Blogueiras, da Cassandra Caqui, foi por causa da treta com o Márcio Rolim e dele saber quem era de fato a Cassandra Caqui. E é aquele ditado, gente, quem planta vento colhe tempestade. O rompante de micro e macro agressões que a Cassandra Caqui estava realizando no canal Babado das Blogueiras só podia levar a um desfecho, que foi o desfecho que aconteceu do fim do canal. E eu sei, gente, eu sei, vocês estão pensando, mas Thiago, você é a Cassandra Caqui, você é a cabeça flutuante, você está aqui de cabeça flutuante de Cassandra Caqui, Babado das Blogueiras. E eu vou falar sobre isso também, chegou o momento de eu contar a verdade. Então, se vocês querem saber se eu sou a Cassandra Caqui de uma vez por todas, você deixa o seu like nesse vídeo, você se inscreve aqui nesse canal para você não perder os outros conteúdos e um vídeo que eu vou revelar isso. E deixa um comentário aqui pra mim sobre o que você acha sobre toda essa história que eu contei aqui nesse vídeo e sobre o canal Babado das Blogueiras. Porque eu vou contar a verdade de uma vez por todas se eu sou a Cassandra Caqui. Mas no próximo vídeo. Sim, gente, no próximo vídeo vocês vão ver eu me transformando na drag Cassandra Caqui, fazendo essa maquiagem aqui que vocês estão vendo nesse vídeo. E também vou responder a pergunta definitivamente. Vou contar a verdade, se eu sou a Cassandra Caqui ou não. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Não se esquece de fazer tudo isso que eu falei, de hypar esse vídeo também, tá? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!